Olá a todos, boa noite. Olá, olá, boa noite. Olá, Anne, boa noite a todos. Todo mundo tá me escutando bem aí? Tranquilinho? Oi, Pietra. Olá, 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 Alti. Olá, Amanda. Hoje estamos começando mais uma live, desta vez a live é de novo com nossa super professora Fabiana Toso. A gente vai falar sobre eletrolipólise. A Fabiana entrou. Oi, Fabi. Obrigada, Anne, por responder. Oi, Fabi, boa noite. Oiê, Tudo bem? tudo certo? E Tudo. você? Me ouvindo por aí? Tudo certo? Tudo certo. Ah, então tá Tudo bem. bom. Todo mundo está escutando aí a professora Fabiana, eu, todo mundo bem, áudio bom. Começou uma chuvinha agora, né? Daí, às vezes, Graças a com Deus. chuva. É, graças a Deus. Mas às vezes com chuva dá umas interferências aí, né? Mas vai dar tudo certo. Vai sim. Em Curitiba hoje, Fábio? Sim, hoje sim. Hoje eu tô em casa. Amanhã eu tô aí com você. Amanhã tá aqui comigo. Perfeito. Fábio, muito boa noite. Muito obrigada de novo pelo teu convite, por aceitar o convite de estar aqui com a gente, né? E aí está na terceira live da rodada, né? Verdade. E seguindo a sugestão dos nossos ex-alunos, colegas, né? Falando sobre assuntos de interesse geral aí. Então, vou pedir para todo mundo, quem quiser um tema novo, para a gente fazer a nossa outra rodada de lives, né, Fábio? Só chamar, só chamar. Ah, então tá bom. Gente, muito boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje a gente tem live com a professora Fabiana Toso. E aí, mais uma live de muito conhecimento compartilhado com uma super professora. E a gente agrega tanto, Fábio, isso, porque a gente vê os nossos alunos às vezes falando assim: ah, eu assisti a live, e aí eu entendi isso, eu fiz isso. Isso é muito bom, né? Porque a gente vê que está ajudando de uma certa forma. E às vezes um conhecimento que vai ser mais difícil, porque está no dia a dia corrido e tal, quando tem aquele tempinho para ver, fica mais fácil de visualizar e ter um conhecimento bem bom aí para agregar nos trabalhos, nos protocolos, né? Sim, conhecimento compartilhado é algo que faz todo mundo crescer, né? Trocar experiências, contar que a gente já errou bastante também, né? Que ninguém é perfeito. E erra ainda, né? Eu erro muito ainda, eu erro e aprendo com os erros e a gente evolui. Eu acho que é por isso que a gente evolui, porque a gente está sempre querendo aprender mais, né? Se redescobrindo e vendo novas tecnologias e vendo também novos conceitos, né, Fábio? Muitas coisas vão mudando o conceito, vão mudando a sua tecnologia e a gente acaba tendo outras visões, né? É verdade. Sabe que esses dias eu estava pensando e uma aluna falou isso, né? Ela falou, Uhum. nossa, professora, se eu ficasse presa ao que eu aprendi lá no começo, hoje eu estaria fazendo tudo errado, né? Ou Sim, sim. seja, não ter a resiliência, a paciência, a boa vontade de estudar, de buscar, né? Então, assim, Uhum. não dá. Na área da saúde, a gente não pode ficar com aquilo que a gente aprendeu lá no começo. Toda vez que você tem oportunidade, tem que reciclar, tem que buscar. Verdade, é importantíssimo. E até os nossos pacientes cobram isso da gente, né? Porque às vezes eles são ratos de clínicas e eles vêm com um conhecimento muito grande. E tem muita informação no Google hoje, né? Digita lá, chega pra gente, às vezes falando uma baita besteira, ou às vezes chegando falando uma novidade que a gente nem sabe, né? Tipo, nossa, tá tendo isso mesmo? A tecnologia, né? Tudo isso traz com que eles também saibam, né? Às vezes o paciente já chega sabendo o que foi lançado, o que que é, para que é. E se a gente não está preparado, né? Aham, perfeito. Fábio, então vamos começar, né? Bora lá. Falando sobre o nosso teminha aí, né? O nosso tema de eletrolipólise, eletroliporese.
Que corrente é, Fábio? Então, é bem interessante porque é uma corrente que já mudou várias vezes, né? Esse equipamento, na verdade, ele começou a ser falado e usado, a história diz, em mais ou menos 1980. E ele era usado antes somente por médicos e era um procedimento para ser trabalhado com agulhas. Então, eram agulhas grandes e os médicos utilizavam no consultório para tratamento de gordura e celulite. E aí, assim, lá naquele período, ninguém podia usar agulha se não fosse médico, né? Sim. Uhum. Aí passou um tempo, o que as empresas de tecnologia fizeram? Produziram um equipamento semelhante àquele médico, mas que é usado com placas. Então, assim, eletrodos, né? Modelinhos de eletrodos diferentes. Eletrodos com gel, eletrodos com aquela... Antigamente a gente usava aquela esponjinha vegetal que tem numa imagem ali acima à direita, mas hoje a gente já não pode mais usar a esponjinha pela questão da biossegurança e tudo mais, né? Então, gel neutro. E aí vieram os equipamentos de gel, e esses equipamentos de gel, então, eram equipamentos do quê? Correntes polarizadas. Correntes polarizadas, moduladas em formas de onda quadrada, retangular, trapezoidal. E essas correntes polarizadas causavam aqueles efeitos muito parecidos com a condição fisiológica da corrente galvânica convencional. A acidez, a alcalinidade, a ativação da movimentação dos íons. Por quê? Porque pensa assim, o eletrodo está na superfície. Até ele conseguir atingir a profundidade, ele precisa de uma corrente que gere bastante hiperemia e bastante ativação. A agulha não. A agulha ela já está lá na tela subcutânea, ela já está na camada do tecido que a gente quer tratar. Tá. Aí vieram esses equipamentos, começaram a ser bastante comercializados, eu usei bastante a tecnologia no começo da minha profissão, me deu excelentes resultados de redução de medida associada a outras tecnologias. Aí o que o pessoal começou a resgatar a história de que usava com agulha. E aí começaram a usar a mesma corrente de eletrodo com agulha. E aí começaram a ter alguns probleminhas de necrose, de lesões. E aí as empresas criaram novamente uma modificação então na tecnologia e hoje é possível encontrar tanto equipamentos com corrente polarizada quanto com corrente alternada, tá? Então, assim, não tem uma regra, não tem uma norma. É uma técnica que o pessoal começou um tempo atrás aí também pegar o aparelho de TNS da físio convencional, colocar a agulha e aplicar. Tá? Então, não existe como um ultrassom. É 3 MHz. Não, na eletrolipólise hoje, o que se pensa é uma corrente de baixa frequência. Lembrando que se ela for polarizada, ela tem uma probabilidade de gerar uma queimadura no tecido, então tem que ter um cuidado por causa daqueles efeitos bem clássicos da corrente galvânica, da corrente polarizada pura, né? Sim. E as correntes alternadas aí para utilizar com as agulhas. Perfeito. Então o TENS, ele teria a mesma resposta, Fábio? Então, o que acontece? A gente acha artigo, Patrícia, com variações enormes de frequência, tá? Inclusive artigo falando que foi usado o TNS com agulha na tela subcutânea com uma baixa frequência, falando do efeito que que ele pode proporcionar e mostrando resultados positivos, tá? Perfeito. Então, assim, dizer se é certo ou errado usar, a gente não tem parâmetros de artigos que comparem os aparelhos de eletrolipólise com outras tecnologias. O que a gente tem que ter? Tem que ter olhos críticos, por exemplo. Muitas vezes me perguntam assim, mas professora, que aparelho que eu compro? O aparelho que está num artigo que é validado. O aparelho que ele copia o que está num artigo validado. Porque aí você tem certeza que aquilo vai dar a real função. Então, assim, eu li no artigo, o artigo diz que usou o TNS com a programação X, colocou a agulha e deu resultado. Quem sou eu, Fabiana, para dizer que não? Né? Mas a maioria dos artigos trazem a referência do quê? Não da corrente de TNS, de uma corrente ou polarizada ou alternada, né? Contínua ou alternada, modulada,
Perfeito. que faz essa modificação. Então, assim, o que a maioria dos artigos tem em comum? A baixa frequência é trabalhar com frequências abaixo de 50 Hz. Então, essa já é uma possível similaridade, independente do tipo de corrente, para que se cause o efeito que se busca, tá? Então, a gente vê artigo falando 25 Hz, a gente vê artigo falando 13 Hz. Tem um artigo, até eu tenho aqui, depois eu mostro para vocês a carinha dele, falando de 1 Hz. Nossa! 1 Hz de frequência. Então, assim, baixa frequência é capaz de causar o efeito. Em princípio, é isso que parece que é igual entre todas as informações, tá? Perfeito. Fábio, então assim, entre placas e agulhas, o resultado melhor vai ser otimizado com agulha, então. Hoje a gente tem essa condição. Até tô passando aqui para ver se eu tenho o artigo para mostrar para vocês. Que foi um artigo feito pelas alunas da Unesc. Deixa eu só voltar aqui. Pelas alunas da Unesc, esse aqui, tá? Então, ele fala de uma amostra onde foi trabalhado 2 grupos, tá? Ó, um grupo com agulhas e um grupo com eletrodos. Foram realizadas 10 sessões, tá? 10 sessões, 2 vezes na semana. E essas pacientes foram avaliadas com agulha, com perimetria, por plicometria, tá? Um questionário de satisfação do paciente também em relação ao resultado. E aí, o que a conclusão diz assim, ó. Todas as pacientes, as 10, tiveram redução na perimetria. Foi positivo. Porém, na prega, que é a prega que mede a gordura subcutânea, somente as pacientes que te fizeram tratamento com agulha tiveram essa redução, tá? Perfeito. Então, essa foi a condição que eu encontrei comparativa. Não tem mais nada que compare, tá? Mas o que a gente precisa entender? A maioria das indicações da técnica, o que é? É chegar na gordura, é atuar no adipócito. Então, se você já tem a agulha lá na tela subcutânea, a corrente não vai ter que brigar com a epiderme, com a derme e com a gordura, né? Então, essa é a condição. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Luciana Matana. Ela diz, Fábio, fiz um teste de termografia com frequência de 50 Hz e houve uma baixa temperatura no tecido. Por que isso aconteceu? Bora pensar então. Vamos tentar entender a fisiologia. Primeira pergunta que eu ia te fazer, Lu. Você lembra se era uma corrente polarizada ou despolarizada? Essa já é uma coisa que pode mudar o efeito, tá? Então, assim, se for uma corrente polarizada, eu vou mostrar, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui uma foto depois da retirada dos eletrodos. Aqui, ó. Se vocês olharem aqui embaixo, a imagem aqui de baixo, olha lá, ó, conseguem perceber a hiperemia que faz no tecido, né? Então, assim, aqui foi o quê? Foi uma corrente polarizada, tá? E essa corrente polarizada, ela fez um movimento iônico. Porque o que acontece? Vamos tentar voltar um pouquinho nos efeitos das correntes elétricas, que eu acho que fica mais fácil. A pele é proteção. A pele vai oferecer resistência. Então, a corrente elétrica não vai entrar facilmente. Ela vai brigar com a resistência da pele. Até aí, a gente já tem uma produção térmica que pode acontecer, que é aquela hiperemia visual. Outra condição é que, se você tem o polo positivo e o polo negativo, lá dentro os polos vão começar a se movimentar. E quando eles começam a se movimentar, a gente vai estar gerando também temperatura, pelo atrito, pela colisão desses elétrons, né? Esses íons, na verdade. Então, assim, teoricamente, se é uma corrente polarizada, Lu, que tem os íons definidos, que faz movimento iônico e você trabalha com a frequência aí, quanto mais baixa, mais aquecimento vai acontecer no tecido. Quanto mais alta, talvez menos. Pode ser que o teu 50 Hz já é das indicações para eletrolipólise. A maior frequência aí, não sendo uma corrente polarizada, ela não gera esse movimento iônico
e aí a temperatura não foi o ponto de ação primordial aí. Pode ser essa justificativa, tá? Tecnicamente falando. Mas assim, o que a gente encontra na maioria das referências é que, sendo uma corrente polarizada de baixa frequência, que tenha então a definição dos polos, vai ter essa capacidade de produzir um determinado aumento de temperatura, tá? Perfeito, Fábio. E qual que é o tempo de aplicação? Bem interessante também. Vamos lá. Tem alguns aparelhos que já vêm os programas prontos de eletrolipólise, que ele passa exatamente por essas formas de onda. Quadrada, retangular, trapezoidal. E esses equipamentos, então, ele já vem com programas ou de 40 ou de 50 minutos, mais ou menos. Sendo que, em média, ele vai ficar em torno de 10 minutos em cada uma dessas formas de onda. E aí, podendo, então, passar pelas variações. Agora, quando a gente pega um aparelho de corrente despolarizada e alternada, que trabalha com agulhas, normalmente ele não vai ter essas variações de forma de onda, tá? Certo. E o que vai acontecer ali? A gente vai ver indicações entre 30 até 60 minutos. Fabiana, mas 60 minutos tem perigo? Se for uma corrente alternada, não tem problema, porque ela não vai fazer aqueles efeitos polares, aquelas ações de produção ácida, alcalina, então não vai ter esse risco, tá? Então dá para ficar mais tempo. Mas vocês vão encontrar uma variação de 30 até 60 minutos nas indicações. Uhum. E Fábio, uma pergunta minha, assim, pessoal, que a gente vê muita protocolos, né, de algumas pessoas que lançam protocolos aí, de eletrocarbo. A gente tem, você já sabe os protocolos que eu estou falando, tem como a gente fazer essa associação entre a eletro mesmo e a carbo? Tem. É possível, sim, tá? Primeira coisa que eu posso dizer para vocês é assim, ó, é possível pela primeira condição, assim, um é corrente elétrica, outro é gás, então um não interferiria no outro pelo estado físico de cada uma delas, tá? Sim. Uhum. Normalmente a gente tem visto o protocolo assim, aplica a eletrolipólise, né? Uhum. E depois, entre as agulhas, na região, se trabalha com agulha, no modo de aplicação de 90 graus ali, que é a aplicação da carboxi na agulha, né? Com um volume de gás ali na região. Assim, exatamente o quanto a corrente interfere fisicamente no gás, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente tem resultado clínico comprovado. Resultado clínico, sim, Paty. Então, assim, isso já tem sido falado aí há um determinado tempo. Já ensinei a aplicar dessa forma também, né? Não tem uma interferência que causaria um dano para o paciente, não. Tem achados clínicos positivos, mas o mecanismo real de ação não tem publicação nenhuma. Ah, entendi. Que pena, né? Que não tem publicação nenhuma. E Fábio, você acha que diminui a dor ou desconforto ou não? Então, vamos pensar o seguinte: dor. Então, o receptor nervoso que manda a informação da dor é um. O receptor nervoso que manda a informação da pressão é outro, né? Então, a gente vai ter as terminações nervosas livres, que mandam a informação da dor, e os baroreceptores, que vão mandar a informação da pressão. Os receptores de pressão, eles são um pouco mais rápidos do que os receptores da dor. Isso sim, a gente tem certeza. Por isso, quando a gente machuca, a gente passa a mão rapidinho ali, a dor passa, né? A gente engana. Na verdade, a gente deixa de mandar a informação da dor, ou, na verdade, a informação da pressão chega mais rápida do que a da dor. Se você coloca a carboxy, ela vai insuflar o tecido, vai ter um aumento de espaço, a expansão,
e aí vai ter o aumento da pressão no local? Sim, certamente você vai sentir mais a pressão do que a dor. Isso é real. Entendi. Perfeito. É porque muita gente faz essa associação também, né? Acaba até falando para a pessoa, vai melhorar a tua dor, teu desconforto e tal. Muito bem esclarecido, Fábio. Fábio, qual que é o efeito que ocorre na aplicação e como que é o efeito da lipólise? Então, vamos pensar o seguinte: o foco principal dos equipamentos de eletrolipólise, da ideia da técnica de eletrolipólise, é atuar no adipócito. Para a gente entender, a gente precisa lembrar um pouquinho assim: quem é o adipócito? É a célula de gordura. O adipócito, na parede dele, ele tem receptores que respondem tanto a hormônios quanto ao sistema nervoso. Um ou outro. Então, tem resposta e ação por eles. Tanto que hoje a terceira camada, que era chamada de hipoderme, a terceira camada da pele, hoje a gente já não chama mais de hipoderme, a gente chama de tela subcutânea, é uma camada independente. Algumas referências recentes estão chamando a gordura de órgão endócrino, porque responde ao hormônio e responde ao sistema nervoso, tá? Sim, perfeito. O adipócito faz o quê? Ele está envolvido num processo chamado lipogênese e lipólise. A lipogênese é o processo de armazenamento do que a gente come e não usa, vai para dentro da célula de gordura. Aí esse processo são os processos anabólicos que a gente chama de lipogênese. E tem a lipólise, que são os processos catabólicos da célula de gordura, que é a quebra do triacilglicerol que está lá dentro, em ácido graxo, glicerol, para sair lá de dentro num processo específico. O receptor responsável por isso é o receptor beta-adrenérgico, que a gente fala, os principais. Na verdade, não existe só um receptor beta, existem 3 receptores beta, 1, 2 e 3, tá? O 3 está mais envolvido no processo de lipólise. E aí, assim, a ideia é que hoje, o que o mecanismo tem sido descrito? Uma corrente de baixa frequência é capaz de desencadear uma reação nesse receptor beta, ativando ele como se fosse a ação de um hormônio ou de um estímulo neural recebido localmente, que na verdade não deixa de ser um estímulo neural, porque a corrente faz isso, né? Então, alguns autores falam assim, é um estímulo, eles falam assim, artificial nos adipócitos, atuando nesse receptor. Esse receptor desencadeia reações dentro da célula de gordura para fazer a liberação das enzimas, que são as responsáveis por quebrar esse triacilglicerol, esse triglicéride que está ali dentro, e em estruturas menores para que elas saiam de dentro da célula de gordura com maior facilidade. Então, tem artigo, por exemplo, mostrando que a gente já teve mudança de triglicérides circulantes em pacientes. Tem artigo mostrando que teve mudança do glicerol circulante. E tem artigo mostrando que na ultrassonografia reduziu a espessura da camada de gordura. Então, tem achados clínicos, tem comprovação laboratorial e imaginológica que age. Então, se faz essa aproximação do entendimento de que essa corrente de baixa frequência consegue desencadear uma reação como se fosse uma reação normal do adipócito pelo receptor beta para fazer essa quebra, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem visto nas descrições aí dos artigos. E se a gente for ver, então, ela tem um resultado maravilhoso comparado a algumas outras terapias, né? Porque muitos equipamentos não fazem isso, né, Fábio? Exatamente. O que ela faz? Se a gente for pensar, a eletrolipólise é capaz de acordar as suas células para elas voltarem a funcionar. Ou funcionarem melhor, né? Desencadeando essas reações. Então, é um processo fisiológico, é um processo natural, não tem necrose envolvida, não tem apoptose envolvida, então a gente não está danificando o tecido,
não vai causar uma reação inflamatória que precise de um tempo para reparo e que talvez possa trazer um risco para o paciente, né? Dependendo da aplicação. Hoje recebi uma foto, professora, usei uma técnica de crio e olha que o paciente está 15 dias com dor, o tecido inflamado, o tecido alterado. Por quê? Porque a gente desencadeou uma outra reação, que é uma lesão. Aqui não. A lesão, ela não vai causar dano para o tecido. Então, ela é muito mais segura, ela é muito mais tranquila. Quando a gente pensa em gordura, a gente vai ter dois caminhos. Ou eu vou partir para as condições fisiológicas de acordar o tecido para trabalhar, ou eu vou matar a célula. Vou matar a célula por necrose ou por apoptose. Então, eu preciso ter esse entendimento. Um procedimento como a eletrolipólise, por exemplo, eu posso trabalhar até 3 vezes por semana, sem problemas. Por quê? Porque ela vai ativar o metabolismo fisiológico dos adipócitos. Né? Já um recurso inflamatório, eu vou ter que dar um intervalo de 30 dias, 60 dias, 90 dias, e de acordo com cada condição aí do paciente também, né? Então, assim, é um recurso seguro, é um recurso, como você falou, Paty, que vai fazer o teu organismo trabalhar. É natural, né? Porque eu vejo assim, no mundo da exigência do resultado rápido, a gente acaba cedendo ao paciente, às vezes, né? E usando recursos mais agressivos. E às vezes não vai ter esse resultado como a gente vê nesses recursos que já há muito tempo trazem um efeito positivo. E bem mais barato o equipamento. Exatamente. Sabe que assim, eu tenho um vídeo sobre eletrolipólise no meu YouTube o tema que eu coloquei para ele foi a relação custo-benefício do uso da eletrolipólise no tratamento de gordura, né? E assim, é o vídeo que mais tem visualizações, disparado, perto dos outros, né? E aí a gente fica pensando assim, será, né? Você vê, um equipamento, se você vai ver aí, tem equipamento no mercado que você vai comprar entre 2 e 4 mil reais de eletrolipólise, né? E não faz só eletrolipólise, faz outras coisas junto. Sim. Então você tem a vantagem aí da relação custo-benefício extremamente direcionada. Vale muito a pena. Legal, ainda mais agora pro verão, né? Todo mundo aí enchendo as clínicas para ficar bem e tal. Então é uma boa opção de tratamento pro pessoal aí que trabalha com a estética, né? É verdade. Como que a gente pode potencializar o tratamento? Então, é bem o que eu até ia buscar falar agora, que é assim, Paty, uma andorinha só não faz verão, né? Então, assim, nenhum tratamento estético, nenhum, seja ele cosmético, manual, eletroterápico, é um tratamento que eu posso ter resultado pensando num recurso só. Veja bem, a eletrolipólise ela vai dar excelentes resultados, tanto na gordura quanto na celulite, tá? Agora, o passo inicial, a minha avaliação, a queixa principal desse paciente, né? Então, a eletrolipólise ela vai ser lipolítica do ponto de vista de ativar o receptor, como a gente falou. Só que ela vai quebrar o triacilglicerol, então, vai jogar isso onde? Na circulação. E aí, na circulação, se a gente não gastar isso, o teu organismo vai gerar o processo de armazenamento novamente. Sim. Então, assim, temos que pensar sempre em associações que ativem a via de beta-oxidação. Alguma coisa que gaste. E assim, não é só para eletrolipólise, porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, qualquer tratamento lipolítico, você injetou um cosmético, uma enzima lipolítica, ela vai ter esse processo de quebrar o triacilglicerol, você tem que gastar. Você usou um ultrassom, você vai ter que gastar depois. Não existe milagre ao ponto de que eu vou usar um procedimento lipolítico e aquela gordura vai ser eliminada, né? Assim, dissolvida. Não. Ela vai ser jogada, vai deixar disponível para o organismo. Quem vai trabalhar com isso? Ou vai ser músculo ou o fígado. Ali a gente vai ter que estar pensando nessa condição. Então, usar uma corrente russa, depois uma corrente alce, depois pode potencializar o resultado. Quem tem plataforma,
né? Vai colocar paciente na plataforma vibratória. Mas não é ficar em cima da plataforma assistindo TV, tá? Tem que ter contração muscular associada, senão não adianta, né? É através desse processo da contração muscular que a gente vai conseguir potencializar, então, o resultado, né? Então, a cliente vai para a academia depois, ou a cliente vai para casa caminhando. Alguma coisa tem que fazer, tem que fazer. Quer ver aqui, ó? Esse aqui é um trabalho da Giovana e da... Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, quer ver? Da Giovana e da Vanessa. A Vanessa foi minha aluna na pós-graduação. Então, era um estudo comparando o tratamento de gordura masculina, né? A redução de gordura masculina, metade dos homens fizeram só eletrolipólise e metade dos homens fez eletrolipólise com 20 minutos de bicicleta ergométrica depois do procedimento de eletrolipólise, tá? E aí, eles foram avaliados por ultrassonografia, tá? Então, todos tiveram redução. Porém, o grupo que fez só eletrolipólise teve uma redução média de 19,86%. O grupo que fez atividade física teve uma redução média de 23,60%, né? Então, assim, tem mais resultado quem ativa a via de beta-oxidação para potencializar mesmo. Tem mais artigos falando sobre isso, do quanto a gente tem que ativar essa via para potencializar resultado, tá? Falando aí, Paty, da gordura. Se a gente falar em celulite, aí tem que ver assim, é uma celulite edematosa, não é? É uma celulite mista, uma celulite dura, né? O que é? Se é uma celulite edematosa, tem que ter drenagem linfática junto também. Não adianta só a gente fazer a redução dessa condição. Na celulite, o pensamento é um pouco mais complexo, né? A estratégia clínica aqui, ela vai ter que ser mais ampla, porque pode ter fibrose junto, porque pode ter o edema. Na gordura é mais fácil, é só pensar no adipócito, né? Já na celulite, tem que ter essa condição. Então, tá, tem fibrose, eu posso associar a eletrolipólise com a radiofrequência? Posso. O que eu faço primeiro? Primeiro a radiofrequência, no máximo a 38 graus, vai amolecer a fibrose e você vai colocar a agulhinha de eletrolipólise ali. Ah, tem fibrose de pós-operatório da mesma forma, né? Aqui, deixa eu até aproveitar, falei em pós-operatório, olha só esse artigo aqui que mostra o uso da eletrolipólise para corrigir as simetrias, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o antes e depois, a gente vê, e foi feito o tratamento só do lado, que é esse lado aqui, ó, da paciente, esse aqui que tá maiorzinho aqui, ó, que incomodava. Então, antes, depois, né? E aqui antes, a gente vê no posterior e depois. Só foi feita eletrolipólise nessa região, só desse lado, com o objetivo de tratar realmente aquela assimetria. E foi num pós-operatório recente ali, já para fazer a correção, né? Então, a eletrolipólise, ela tem várias possibilidades de combinação e potencialização. Abre um leque de tratamento muito grande, né? Porque a pessoa pode trabalhar um pós-operatório, pode trabalhar uma gordura localizada, pode trabalhar uma celulite, dependendo da avaliação também. Então, N possibilidades que, por exemplo, uma criolipólise não iria conseguir fazer isso, né? Exatamente. Né? A criolipólise, só gordura, nem todas as camadas de gordura ainda, né? A gente vê a própria criolipólise e o HIFU são tecnologias interessantes, mas é para paciente que tem bastante gordura e mais do que 2 centímetros de gordura. Não é para todos os pacientes. E aí você vai, vou investir numa tecnologia como essa, mas não vou poder usar em todo mundo, né? São técnicas inflamatórias que tem que usar às vezes a cada 30 dias, a cada 90 dias. Então, talvez não sejam técnicas, dependendo do volume que você tem na tua clínica, não sejam técnicas que você tem que comprar. Você tem que locar de vez em quando, essas mais caras. Agora, uma tecnologia como essa tem que ter todo dia, o tempo inteiro. E sendo muito efetiva, né, Fábio? Fábio, tem uma perguntinha aqui, ó. CF e saúde estética. A eletrolipólise tem mais benefícios em gorduras localizadas em celulite e também na flacidez de pele?
Então, o modo de aplicação com eletrodos, eu acredito que pode sim melhorar a qualidade da pele, porque até a gente viu ali aquela imagem que eu mostrei antes, aquela hiperemia que ela proporciona, o aumento circulatório periférico, ativação de fibroblastos, certamente ali vai ter. Já no modo com agulhas, como a ação vai ser muito mais focada na tela subcutânea, eu não consigo avaliar ou descrever um resultado tão direcionado para a pele. Aí mais só gordura e celulite mesmo, tá? Certo, perfeito. Fábio, quais são as indicações e contraindicações? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Tudo que envolver adipócito tem a indicação da eletrolipólise, né? Então a gordura, a celulite e tem algumas descrições colocando resultados interessantes em fibrose. Tanto fibrose e aderência de qualquer tipo de cirurgia, tanto estética quanto outro tipo de cirurgia. Esses dias uma aluna falou que tratou, ela falou assim, foi besta de não fazer as fotos, mas tratou a aderência de uma cesariana com eletrolipólise com um resultado bem legal. Olha que legal! Por quê, Paty? De novo, quando a gente fala em fibrose, a gente não pode causar reações inflamatórias. Se a gente causar reações inflamatórias, a gente vai estimular a produção de colágeno naquela região que já tem uma fibrose. E a eletrolipólise não vai ter essa condição, né? Uma outra dica bem importante. Quando a gente estuda a corrente polarizada, se a gente trabalha com o polo negativo em cima das fibroses, o polo negativo é o vasodilatador. E ele atrai água, ele é o hidratante. Então, se a gente colocar na região de fibrose o polo negativo e deixar ele trabalhar bem, a gente vai atrair bastante líquido para aquela região. Vai deixar esse tecido mais maleável para poder modelar depois. Para usar aqueles recursos que você ensina bastante nos pós-operatórios aí, né? Por quê? Porque você vai ter mais maleabilidade no tecido ali pela questão da aumento da quantidade de líquido ali naquela região. Perfeito. E realmente, né, Fábio, agora, principalmente que nessa pandemia, eu acho que as mulheres, por fazer muito home office e tal, tem muito paciente de cirurgia plástica. Nossa, eu acredito que aumentou assim, significativamente, né? E aí tem algumas técnicas cirúrgicas e tal que estão trazendo muita fibrose, mas muita mesmo, né? Tipo lipo HD, né? Que acaba tendo uma fibrose proposital, às vezes, né? E aí, dependendo do quadro do paciente, às vezes o paciente é fumante e tal, tem uma isquemia, né? E aí a gente vê quadros horrorosos de fibrose, né? E aí uma boa opção, então, porque dá dó até no paciente, né? E aí você não pode entrar com recurso, por exemplo, de tape com uma pele que teve uma isquemia, né? Uma alteração tão importante assim. Eu acredito que pode ajudar bastante, acredito sim. Que ótimo, Fábio, muito legal. Perfeito. Fábio, tem alguma consideração mais? Eu abro para perguntas. Eu não falei as contraindicações, eu falei só as indicações. Então vamos falar um pouquinho das contraindicações, tá? Então assim, corrente elétrica, primeira condição, qualquer pessoa que use marca-passo não pode usar corrente elétrica de jeito nenhum, ponto. Pode ter interferência, essa é uma contraindicação absoluta. Aí a gente vai entrar na questão da neoplasia. Então a neoplasia, o câncer, mesmo que tenha sido tratado, né? Bom, primeiro se o paciente está com uma neoplasia, não vai fazer nenhum tipo de tratamento. Sim. Agora, às vezes me perguntam assim, meu paciente fez uma cirurgia de mamoplastia, de retirada de um câncer de mama, ou qualquer coisa assim, já faz um tempo, né? Posso fazer? Eu digo muito assim, mesmo que o paciente tenha feito já isso há algum tempo, tratou, ele vai estar o resto da vida acompanhado pelo oncologista, porque um paciente que teve um câncer, ele tem pelo menos 27% mais chances de ter metástase do que outros pacientes, né? Então, assim, o risco grande de repente, você está fazendo um tratamento no paciente, ele vai ter uma metástase que não é ligada à condição basal dele lá. E aí, bem na época que você está fazendo tratamento, surge uma metástase, que não tem nada a ver, às vezes, com o equipamento. Mas o que a gente vai dizer? Da cabeça do paciente, do estresse que isso pode causar. Então, né?
Gestante, o contraindicação seria o abdômen só. Fechar corrente na região abdominal. Certo. Posso colocar as correntes nos membros inferiores? Posso fazer em outra área? Pode. Mas dependendo do paciente, se valer o conselho, melhor não fazer. Amanhã dá um pico de pressão arterial. Não tem nada a ver com o que você fez. Mas, de novo, quando a gente passa mal e vai para um pronto atendimento, qual que é a primeira pergunta que eles fazem pra gente? O que você fez de diferente? Ou o que você comeu de diferente, né? Na hora vem na cabeça, foi o aparelho, né? Não, então, se assim, o dedinho do pé da criança nasceu tortinho, é o aparelho. Então é melhor, assim, se o paciente não é um paciente tranquila, não está segura quanto a isso, é melhor não fazer. Fora isso, pino ou placa metálica é contraindicado na região, nas outras regiões não tem problema. Patologias, problemas cardíacos, ela tem um problema cardíaco, mas é tranquilo, é controlado, toma medicação. Pede autorização do médico, coloca junto na anamnese, faz. Aí, por diabetes, flebite, lúpus, hipertireoidismo, hipotireoidismo. A patologia está controlada, está tudo certinho. Pede uma indicação do médico, não tem por que não fazer. Numa condição, por exemplo, assim, hipotireoidismo. O hipotireoidismo diminui a condição metabólica. Então, uma paciente de hipotireoidismo vai demorar mais para responder. Vai responder menos do que outras pacientes. Então, o que você tem que estar atento é a isso, né? Não é uma contraindicação, mas um paciente que tem uma condição metabólica basal mais baixa, por uma patologia, vai demorar mais para responder. É isso que às vezes a gente vê assim, muitas pessoas frustradas com o tratamento, né? E às vezes fala até mal do profissional que não está tendo resposta, mas às vezes porque o profissional não explicou isso, né, Fábio? Exato. Porque na avaliação que a gente vai falar para ele, né? Vai melhorar isso, vai melhorar isso, se você fizer isso, se você tiver uma resposta melhor. E aí você já se isenta de um paciente vir te questionar coisas, porque você já explicou na primeira vez, né? Exatamente. E você já deve ter visto isso. Eu vejo tanto aluno frustrado, assim, tipo, eu trabalhei com o paciente, não tive resultado, e se pergunta, mas paciente tinha isso, tinha aquilo, né? E a pessoa fala, nem sabe, às vezes, nem fez anamnese. Verdade. Tão importante isso, porque a gente dá muitas respostas diferentes, né, Fábio? Exatamente. E às vezes até o paciente biologicamente semelhante, né? Eu já tive o caso na minha vida profissional de tratar duas irmãs que teoricamente têm uma genética muito parecida. Uma respondeu, a outra não, né? Não tanto quanto, né? Então, cada um tem uma condição de partida metabólica que vai responder de forma diferente. Então, infelizmente, a gente não tem como prever. Uma coisa que eu falo muito assim, quando você vai fazer uma anamnese, uma avaliação, um tratamento de gordura, de celulite, tratamento corporal em si, o tratamento corporal, ele tem muito influência da vida, do estilo de vida do paciente. Não adianta dizer que não, porque tem, né? Então, assim, tem que deixar muito claro para o paciente que se não houver, se ele quer um resultado impactante, se não houver uma mudança de estilo de vida, o resultado impactante não vem. Eu digo muito assim, todo tratamento vai dar um resultado. Por mínimo que ele seja, ele vai dar um resultado. O problema é que às vezes o paciente fala assim, não deu resultado. E às vezes nem a gente fala assim, mas não deu resultado. Não, mas espera aí, o quanto de resultado que eu estava esperando e o quanto era possível. Exato, né? exato. Então, é uma coisa muito complexa e que as pessoas acabam ficando atadas, presas a isso e o medo, né? Por exemplo, agora há pouco eu estava na clínica de um amigo, fazendo um apoio para a estrutura da equipe lá, conversando com todo mundo. E a gente estava montando os protocolos de verão, né? Então a gente montou um protocolo para celulite, montou um protocolo para gordura localizada, né? A eletrolipólise tá lá nos protocolos da clínica, né? Então vamos resgatar a eletrolipólise, vamos fazer acontecer. E aí o pessoal do marketing falou assim, mas dá resultado? Eu falei, dá. Todo tratamento dá resultado. Mas a relação desse resultado em comparação à expectativa do paciente é que vai dizer se ele foi expressivo ou não, né? Porque aí, assim, a cliente às vezes está aí com um índice de massa corporal extremamente alta,
o IMC alto e quer sair magérrima. E se eu não colocar isso na cabeça dela... Exatamente. E às vezes você vê essa frustração até com procedimentos mais invasivos, né? Você vê até com uma cirurgia plástica, por exemplo, a pessoa jamais fica satisfeita. Ah, porque não ficou bom isso, porque não ficou bom aquilo, mas o problema está dentro dela, né? Então, nem aquilo que é tão invasivo deu certo, porque o problema aí, às vezes, é tantas outras coisas, né? E que nunca vai ficar um nível de satisfação aí muito grande mesmo. Exatamente. Mas sabe, voltando lá naquele artigo que você falou, da comparação dos homens e das mulheres, né? Que fizeram, tipo, dos homens não, dos homens que fizeram atividade física e dos homens que não fizeram atividade física. Mesmo assim, teve uma redução boa, né? Mesmo teve. Não fazer atividade. Agora sim, se a gente for comparar isso a um outro procedimento qualquer aí, a gente não vai encontrar esse resultado. Não, e o que legal ali naquele artigo é que foi mensurado por ultrassonografia, então foi medido realmente a camada de gordura, né? Porque assim, às vezes a gente vê o quê? Perimetria. Perimetria reduzida quer dizer às vezes que reduziu líquido. Nem teve ação na camada de gordura. E vai ter redução de medidas, né? Então, às vezes eu falo muito para os alunos assim, presta atenção, avaliou o paciente. A paciente, às vezes, ela quer o quê? Entrar na calça jeans. O que está causando aquele aumento de dimensão do corpo que não está permitindo ela entrar na calça, pode ser várias coisas. Pode ser má postura, pode ser flacidez muscular, pode ser excesso de líquido acumulado, pode ser gordura e pode ser tudo, né? Então, assim, tem que ter bem essa noção na hora de avaliar. Você pega um paciente que tem bastante retenção de líquido, se você só trabalhar com drenagem linfática, ela vai reduzir 2, 3, 4 centímetros e vai ficar impressionada com o resultado. E eu não precisei fazer nada de tão diferente, não precisa nem comprar aparelho, posso fazer com a minha mão. Né? Então, assim, é o olhar clínico de gerar uma estratégia em relação ao que você está avaliando no paciente para fazer uma boa indicação, para você ter resultado, né? E não ficar esperando que um aparelho sozinho vai fazer por si tudo que o paciente não foi capaz de fazer. E às vezes a gente vê isso, né? O paciente buscando o equipamento fazer milagre, e às vezes a gente vê o profissional gastando muito dinheiro com alta tecnologia de equipamento que às vezes não vai fazer aquilo tudo, né? Então, é estudo mesmo, né, Fábio? É estudar e ver aquilo que é o melhor para o paciente. E às vezes aquelas correntes mais antiguinhas vai fazer mesmo muito mais... Tira da gaveta. Tira da gaveta e põe para trabalhar. Mas eu disse é microcorrentes, né? Eu sempre falo de microcorrentes, que é antiguinha, é velhinha, mas é louca de boa. Não, resolve necrose. O negócio faz milagre. É muito bom. Fábio, tem alguma outra consideração? A gente tem mais 10 minutinhos. Eu acho que assim, Paty, do ponto de vista da eletrolipólise, eu acho que assim, que fique claro que é um aliado de custo-benefício importante. Se tem uma dica, um dos protocolos que eu mais realizei sempre na aplicação era assim, ó. Olha o raciocínio aqui, né? A estratégia de tratamento. Então eu aplicava na região ultrassom, se era celulite, ultrassom pulsado. Se era gordura, ultrassom contínuo. Então, primeiro passo na sessão, ultrassom. Aplicava ultrassom na região, o que o ultrassom vai fazer? Cavitar, aumentar o metabolismo, preparar aquele tecido. Terminou o ultrassom, eletrolipólise de imediato. Agulhinha na região. Então, ultrassom normalmente vai dar uns 20, 25 minutos, dependendo do tamanho da região. Eletrolipólise, mais 30 minutinhos pelo menos ali naquela região. De imediato. Terminou, corrente russa. Mais 20 minutinhos de corrente russa. É um protocolo um pouquinho mais longo, né? Vai dar 1h30. Mas dependendo do período do ano, eu lembro que teve uma época que eu atendi ali perto do Shopping Cristal, tinha um volume grande de atendimento. Então era assim, ó, atendia 2 pessoas ao mesmo tempo. Então eu colocava fazia ultrassom, colocava eletrolipólise. Enquanto a cliente estava na eletrolipólise, a outra eu já estava fazendo ultrassom. Aí colocava na eletrolipólise, eu estava colocando a outra na corrente russa. E dava o resultado. E no final fazia o quê? Uma massagenzinha rápida com ativo cosmético térmico, filme plástico
paciente para casa. A gente chegava aí, em média, com 10 sessões, ter redução de 4 centímetros e meio. Uau! Fantástico! Né? Muito bom. Então é bem legal. Bem legal. Então, assim, barato? Barato? Barato mesmo. Barato, proporcionando o resultado, e o preço, você vai poder colocar um preço justo, mas possibilitando a pessoa fazer terapia. Porque às vezes coloca um preço caro, a pessoa faz uma vez e não tem dinheiro. Não faz mais. Aí o resultado não vem. Aí vem a frustração, né? Sim. Ai, fiz 2, 3. Ela vai dizer assim, ó, fiz tratamento com a Patrícia e não foi bom. Mas ela não vai contar que ela não fez todas as sessões, qual foi o número de sessões, né? Ela só vai dizer que não foi bom. Porque ela é leiga, ela não vai entender. E os outros vão escutar a mesma informação, né? Então, o tratamento corporal, ele tem que ser algo bastante incisivo, a gente tem que estar focando bem no paciente, né? E o corporal é aquele que você tem que estar ali. E também não pense em menos do que 2 sessões por semana. Menos do que 2 sessões por semana não adianta no corporal. Não dá resultado. É verdade. Para a gente ter uma resposta, e uma resposta que a pessoa quer ter, né? Que a pessoa quer ver alguma coisa. Realmente, você tem que ser meio certinho aí na frequência que você vai fazer o tratamento. Perfeito! Sim. A gente tem 5 minutos. Vou falar pro pessoal se tem alguma dúvida aí para te fazer pergunta. Oi, Simone! Ó, professora Simone. Ah, legal. A gente tem várias pessoas aqui conhecidas. Quero agradecer a todo mundo que está aqui na live. Quero te agradecer mais uma vez, Fábio, por estar participando aqui com a gente da nossa live. E, Fábio, o que você acha da Tecar-terapia? Então, deixa eu te contar. Pode ser. Vou dar um spoiler, então, só, tá? O que é a Tecar-terapia? É uma radiofrequência do modo capacitivo, que é aquela radiofrequência que não emite a corrente, né? E o modo capacitivo com baixa frequência para chegar em profundidade. Então já tem muito equipamento que já fazia isso. Sim. Tá? Mas que agora alguém reinventou a roda e disse que é algo novo e milagroso. E com nome bonito para vender terapia. Exatamente. É calor profundo. Depois a gente conta como que é o mecanismo de ação, o que acontece. Então, próxima live, daqui a 15 dias, pode ser? Pode ser. Então, combinado. Terapia. Eu acho que vai dar... Tem muita gente com dúvida disso. Show. Legal, Fábio. Fábio, mais uma vez, obrigada. Amanhã você está aqui, então eu não vou me despedir de você, que eu vou ver você aqui amanhã. E eu quero mandar um grande abraço para todo mundo aí. Um ótimo final de semana, né, que tá chegando, com um feriadinho. Se cuide, porque Covid não acabou ainda. A gente vê que tá todo mundo meio louco, né? Achando que já acabou e não acabou ainda. Não. E a gente se vê aí na próxima live falando sobre Tecar-terapia, então, Fábio. Show de bola, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.